semente, né? Com a semente, a gente faz o processo de seleção da semente boa e da semente ruim, certo? Depois de selecionada, a gente tem as sementes boas. Essas sementes serão passar por um processo de quebra de dormência. Essa quebra de dormência, gente, é de acordo com a espécie, certo? Vocês vão ver na internet, se vocês colocarem lá, manual de produção de plantas nativas. Vocês vão ter um processo para cada espécie. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, certo? O ipê, por exemplo, o ipê roxo, muitas pessoas coletam e às vezes não dá certo. Mas por quê? Porque às vezes o tempo de coleta, ó, a pessoa coletou em novembro, a pessoa só vai colocar em abril para germinar. E esse tempo, gente, ele perdeu a viabilidade, certo? Ele pode colocar e não germinar, certo? E germinar dentre 100, só 3, só 2, isso não é vantajoso. Então, essa semente do ipê, ela vem numa vagem, né? Só que ela facilmente se abre quando está seca. E aí o vento leva. O ideal é a gente pegar ela pré-aberta, certo? Lá na árvore, certo? A gente tem que se atentar se essa árvore ela tá sadia. Por quê? Porque se ela tem predisposição a alguma doença, a planta filha vai ter, certo? Então a gente tem que fazer a catalogação das matrizes, né? As matrizes é que a gente vai definir. Essa matriz aqui de ipê é super boa. E elas precisam estar distantes umas das outras, por quê? Para não ter competição. Não. Variabilidade genética. Variabilidade genética, exatamente. Quanto mais distante, mais eu vou saber que aquela ali não é planta filha daquele indivíduo, certo? E aí eu coleto aqui, lá no cocó, lá no pé 100, e aí eu tenho essa variabilidade genética. Por quê? Porque se uma delas for suscetível a alguma doença, alguma praga, por exemplo, eu tenho esses 3 lotes, eu disponho lá na minha plataforma. E se ela for suscetível a um tipo de fungo que deu, certo? Um indivíduo é suscetível a essa doença. Eu só perdo quantos por cento? Só aquele lote que é suscetível. Aqueles outros lotes que não são, eu mantenho, né? Mas se forem coletados próximos uns dos outros, possivelmente todo aquele lote vai morrer, né? E é isso que a gente não quer, porque a gente é um viveiro que produz em larga escala para atendimento das áreas de recuperação, né? Áreas degradadas, para arborização, enfim. Tudo isso, depois de passar o processo de quebra de dormência, que na natureza demora um pouco, certo? No nosso viveiro a gente faz o quê? A gente acelera essa quebra de dormência. Artificialmente. Artificialmente. Ela pode ser usada com água gelada, água quente, pode ser uma escarificação, que é uma raspagem na semente para ver na parte oposta ao hilo, certo? Não tem na semente, por exemplo, do feijão, não tem parece um umbigo, aquilo ali é o hilo. A parte oposta a ela é que a gente precisa raspar. Se a gente raspar no hilo, a planta morre, certo? E aí ele consegue se reproduzir com maior facilidade, ou seja, 10, 15 dias elas já estão germinadas. Se a gente, na natureza, ela pode durar 2 anos, 3 anos para germinar, certo? Elas ficam esperando condições ideais, né? Para a sua germinação. E aí a gente dispõe ela nesse local que ele é protegido do sol, do vento, né, e da chuva, né? A chuva vem com muito impacto, mas quando chega aqui ela já vem de maneira mais leve, né? Mais pulverizada. E aí a gente consegue produzir mudinhas como essa daqui, que é de ubaia. É uma planta frutífera do litoral cearense e uma grande vantagem é que ela tem esses tubetes elevados, né? Ou seja, não está em contato com o chão, então evita muita herbivoria, evita também fungos, bactérias nessas plantas, certo? E aí elas são transferidas